Olha, a Alemanha anunciou hoje um aporte de cerca de 200 milhões de euros para ações ambientais no Brasil. O comunicado conjunto foi feito depois da reunião entre a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e a ministra da Cooperação da Alemanha, e ocorreu horas antes do encontro entre o chanceler alemão Olaf Scholz com o presidente Lula, que acontece nesta tarde. É sobre esse assunto que eu vou conversar agora com Carolina Pavese, professora de Relações Internacionais da ISPM e doutora pela London School of Economics. Doutora, professora, como vai a senhora? Tudo bem? Nelson, prazer estar aqui com você novamente. Nossa, maior ainda. Vamos lá, professora. Esse encontro do Scholz, eu particularmente classifico como muito importante. Afinal de contas, é a maior economia da Europa, a importância toda que a Alemanha tem, e ele está vindo até o Brasil. Tudo bem que ele estava fazendo visitas em outros países, mas aqui é o presidente que foi recém-empossado, né? Recém-eleito. Então, eu acho que isso tem um significativo muito grande, né? Exatamente. Essa visita ela é muito importante, não só do ponto de vista das relações bilaterais do Brasil com a Alemanha, né? A Alemanha é um parceiro nosso de longa data em várias áreas, não só na cooperação, mas também no setor de investimentos, de comércio internacional, e essas relações ficaram muito estremecidas no último governo, então isso sinaliza um interesse muito grande numa retomada. Mas como você pontuou também, a Alemanha é um país central da União Europeia, é a maior economia da União Europeia e tem um peso político muito grande, então ela dá o norte do bloco, né? A posição da Alemanha geralmente é seguida por muitos outros países membros da União Europeia, e ela também é o primeiro país aí do chamado norte global, entre essas economias desenvolvidas, a estar se encontrando com o novo presidente do Brasil, Lula, e está fazendo essa visita, né? Então isso é simbólico em várias formas, e essa visita ela não vem só marcada de um momento diplomático importante, mas ela vem também com um componente material e um aporte muito grande. Como você enfatizou, são 200 milhões de euros, que é mais de 1 bilhão de reais, que vem num momento muito importante para a retomada dessa cooperação da Alemanha com o Brasil. Então esse dinheiro ele vem canalizado principalmente para ações na área ambiental, mas também na área de energia. Então essa visita ela é importante por vários motivos. É importantíssima, né? Ainda mais por todo o dinheiro, né, que a Alemanha está colocando no Brasil, doando ao Brasil para a preservação da Amazônia. Antes de eu partir para o segundo assunto, eu queria ainda, nesse assunto aqui, a Alemanha tem algum interesse que não seja o da preservação da Amazônia? Ela vem com interesse nessa visita para a América Latina em geral, né? Antes de chegar ao Brasil no dia de hoje, o primeiro-ministro, o chanceler, esteve no Chile e na Argentina, então ele se encontrou com países estratégicos na América do Sul, e ele vem atrás também, não só dessas relações diplomáticas, de uma questão ambiental, de impulsionar o acordo Mercosul-União Europeia, mas o interesse específico da Alemanha é também no setor energético, né? A Alemanha passa e vem sofrendo arduamente os efeitos dessa guerra entre Ucrânia e Rússia, os efeitos no setor energético, e o que tem dificultado o fornecimento de energia encarecido e chamado a atenção para a Alemanha da necessidade dessa transição para energias limpas. O problema, Nelson, é que essa transição ela geralmente vai depender muito de cooperação com a China. Então essa visita para a América Latina, um dos temas centrais é justamente costurar acordos que aumentem o fornecimento de insumos necessários para essa transição energética, para energia limpa, como hidrogênio, como lítio e também outros minérios como cobre, aço. São minérios que esses três países têm muito para fornecer para a Alemanha e garantir aí um mercado alternativo para essa transição energética na Alemanha. Não tem almoço grátis, né, professora? Sempre tem uma coisinha ali, tem que, tem que contribuir. Aliás, eu queria falar com a senhora a respeito desse encontro que houve mais cedo também com a ministra alemã e a nossa ministra brasileira do Meio Ambiente, Marina Silva, onde também um aporte de dinheiro foi oferecido ao Brasil de pouco mais de 1 bilhão de reais.
Exato. Esse encontro do Scholz com o presidente Lula está marcado agora para a parte da tarde. De manhã houve então um encontro entre partes mais técnicas dessa cooperação. A ministra do Meio Ambiente, Marina, se encontrou com a ministra de Cooperação da Alemanha, que é a Svenja Schulz, e onde foi anunciado então esse 1 bilhão. Esse 1 bilhão vem na forma de financiamento, alguns empréstimos com juros reduzidos, mas também financiamento para os estados. Então isso gera uma cooperação não só entre o governo federal, mas também canaliza para os estados onde ficam a Amazônia desenvolverem ações coordenadas, mas com mais autonomia, e vem para o financiamento de várias outras áreas dentro do chamado Fundo Amazônia, né? Lembrando que o Fundo Amazônia foi criado em 2008, ele teve um grande aporte dos países europeus, fundamentalmente, que faziam empréstimos e doações para o BNDES desenvolver ações de preservação e de desenvolvimento sustentável. Esse fundo ficou suspenso em 2019, os parceiros e os doadores retiraram as suas doações em função da ausência de um controle mais democrático, da presença da sociedade civil no controle e na fiscalização do emprego desse recurso. E logo no início desse ano, em 1º de janeiro, o governo da Alemanha já sinalizou que retomaria o financiamento do Fundo Amazônia. Então, dentro desse 1 bilhão de reais, estão previstos aí mais de 100 milhões de reais para o Fundo Amazônia em específico. Professora, eu vou mudar agora um pouquinho o assunto, mas também vou continuar na Europa. Uma informação que foi trazida pelo nosso correspondente em Genebra, na Suíça, Jamil Chad, e que está, obviamente, repercutindo, foi o posicionamento do presidente Lula em relação a uma conversa que ele teve com o Macron. Só deve se lembrar, na semana passada, o presidente Macron ligou para o presidente Lula, e foi óbvio que, entre tantos assuntos, se falou da guerra na Ucrânia, e se haveria um apoio do presidente Lula em relação à Ucrânia, envio de armamento, enfim, envio de alguma ajuda nesse campo bélico. E o presidente falou que a única guerra que ele está travando nesse momento é contra a pobreza. O que a gente pode tirar dessa afirmação? Olha, essa é uma posição tradicional da diplomacia brasileira, né? Não apenas desse governo, mas também do governo anterior. Se nós lembrarmos, não houve um posicionamento a favor de nenhuma das partes, nem o interesse de entrar claramente nessa guerra. Até porque a participação que o Brasil teria seria muito simbólica e, na prática, o que a gente teria capacidade de mandar em termos de armamentos e tudo mais não traria um grande efeito nesse conflito, mas, novamente, isso tem um peso importante diplomático e simbólico, esse apoio do Brasil, como Macron gostaria, à Ucrânia, e aí essa ofensiva da OTAN e da União Europeia com os Estados Unidos contra a Rússia, deixaria muito claro que o Brasil está rompendo pontes com a Rússia, coisa que não é do nosso interesse, até porque esse conflito está longe, né? E nós temos interesse em manter uma relação estável, pacífica com os dois lados e com todas essas partes. Então, enquanto esse conflito não pesar tão negativamente para o Brasil e não houver um envolvimento, não há uma necessidade de um envolvimento direto, né? Até porque a Rússia é um parceiro importante do Brasil em outros fóruns, como o BRICS, e também é um parceiro importante do Brasil comercialmente, né? Então não é um momento, é uma escolha acertada e também da tradição brasileira de preferir não se envolver diretamente, não se posicionar claramente em conflitos nesse quesito militar. Professora, só para encerrar, se nós tivéssemos que fazer comparação em questão de comportamentos, porque o presidente, à época, Jair Bolsonaro, foi bastante criticado, né, porque tinha feito uma visita à Rússia, aquela coisa toda, né, e exatamente, ele disse que era muito importante a Rússia, e a gente sentiu isso aqui na questão dos fertilizantes, né? E agora esse posicionamento do presidente Lula. Há diferenças no comportamento, na forma de se posicionar em relação a isso?
Olha, Nelson, a posição do presidente Bolsonaro na época, ela veio no momento onde o Brasil se encontrava muito isolado diplomaticamente de parceiros tradicionais, né? E a gente acompanhava aí uma posição de muita crítica e muitas vezes desnecessária a esses países como os países europeus e um afastamento dos Estados Unidos após a eleição do Biden. Então, essa posição e essa declaração, as declarações que seguiram do Bolsonaro apoiando o Putin de certa forma, elas vieram foram percebidas como uma provocação desnecessária, né? O que o presidente Lula está fazendo é se aproximar desses velhos aliados, né, dos parceiros aqui na América Latina e também manter a posição tradicional do Brasil de uma certa neutralidade nessas agendas. Professora Carolina Pavese, muito obrigado. De nada e boa tarde para todos. A senhora também, um abraço.